Existem 3 tipos de pessoas que nós temos que ter ao nosso lado. Amém? Amém. Amém. Repita comigo: o valente, O valente, o corajoso o corajoso e o covarde. e o covarde. Nossa, bispo, o covarde? Sim. Por quê? O valente é um homem de guerra. Sim ou não? Sim. Sim. Ninguém é valente se o cara não briga. Como que eu vou saber que alguém é valente se o cara nunca brigou? O cara nunca saiu no tapa na escola. Nunca bateu em meio mundo de gente. Já não é? Eu sou O valente. corajoso. Quem é o corajoso? O corajoso é aquele que, mesmo sabendo que está em desvantagem, que pode apanhar, que pode sofrer, ele vai. Ele enfrenta. O corajoso é aquele que vê o cara maior que ele na escola, né? Vamos falar disso, trazer isso. E ele vai lá e enfrenta o cara do mesmo jeito. Não está nem aí, você vai bater ou você vai apanhar. Esse é corajoso. E o covarde é aquele que se acovarda por tudo. Tem medo de tudo. Os amigos marcam uma briga, não vou não. Estou falando isso assim, para entender no mundo carnal. Lá quando. Aqui o Pedro não pegou essa época, principalmente aqui em São Paulo. Lá na minha época de escola, a gente arrumava as ganguezinhas e ia enfrentar outra, né? E sempre tinha aquele, a gente vai apanhar. Os caras são grandes. Sempre tinha um covarde, tinha os valentes, que a gente já sabia que era muito. Então esse aqui tinha que estar com a gente. Isso aqui eram os principais da turma. Mas vamos lá que nós temos cara bom de briga. Vai sentar o tapa na orelha de todo mundo. Tinha os corajosos, que eram aqueles que iam mesmo com medo. Mas sabe aquele corajoso com medo? Com medo de apanhar, mas ele ia, tinha coragem. Tinha um covarde que tudo tinha medo, tudo falava que não ia dar. Então a gente tem que ter esses 3 tipos de pessoas. A gente tem que ter esses 3 tipos de pessoas do nosso lado. Por quê? Porque isso vai determinar onde a gente vai chegar, quem vai estar com a gente e quem deve permanecer conosco. Sabe aquele velho ditado? Nunca esqueça de quem esteve com você quando você estava embaixo, quando você chegar em cima. Sabe, ninguém aqui é rico, né? Ainda não, de saúde. Glória a Deus. Eu nem isso, que é tanta dor no corpo. Estou na média da saúde. Mas sabe aquelas pessoas que estão do seu lado hoje acreditando nos seus sonhos? Acreditando naquilo que você fala que um dia você vai ser? Em nome de Jesus. São essas pessoas que você não deve esquecer quando você chegar. Todo mundo pode ser rico aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo. Tudo tem oportunidade. Você pode demorar 1 ano, 1 mês, 10 anos, mas você pode chegar lá. Amém. Você só não pode desistir. E muitas das vezes nós precisamos ter alguém do nosso lado para chegar, né? Todo mundo sabe aqui de grandes empresários que chegaram através da sociedade. Depois se separa e cada um vai cuidar da sua riqueza. Mas sempre chegam em sociedade. Amém? Amém. E sempre vai ter aquele que vai falar, não vai dar? Certo. É, verdade. Essa pessoa tem que estar do seu lado. Porque você vai olhar e vai falar para ela, vai dar certo e você vai ver que eu vou conseguir. Porque às vezes nós precisamos do covarde, daquele que duvida de tudo, daquele que fala que não vai dar certo, você falar, vai dar certo, não vai calar a tua boca. Ainda vai me perguntar como que eu cheguei lá. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí vai ter o valente, que vai falar, vai dar certo sim. Vai ter o corajoso que fala, tô junto, vamos junto. Aleluia. Se vai dar certo, se não vai, eu sei, mas eu vou junto. Se subir, sobe todo mundo. Se descer, desce todo mundo. O valente é aquele que tem certeza que vai dar certo. Amém? Amém. Davi, ele tinha os seus 30 valentes, para quem conhece a história. Davi tinha um exército, quando ele era perseguido por Saul, ele já foi logo ali, reunindo uma quantidade de homens com o seu exército. Mas a Bíblia ela fala de 30 valentes. E nesse texto que a gente leu, nesse mesmo capítulo, ela vai dar o nome desses valentes. Mas aí eu quero chamar a atenção de vocês para esses 3 valentes de Davi. Davi, eu não vi na Bíblia Davi falando, ei, você, você e você, eu quero tomar água, vai buscar. Eu pensei que ele queria mesmo. Eu ia até pra ali. Davi falou assim, que vontade de tomar água daquela cisterna. E a Bíblia relata que 3 valentes de prontidão se levantaram e foram até lá. Que vontade de ser rico.
Será que no meio desses 3 valentes não tinha só o corajoso? Um corajoso? 2 valentes e um corajoso? 2 valentes falaram, nós vamos lá e vamos arrebentar. E o corajoso falou, vou junto, seja lá o que for. É o corajoso. E no meio desses 3, que foram esses 3 valentes, será que não tinha o covarde que falou, se a gente for, os filisteus vão nos matar? Não vou não. Pode ser que sim, pode ser que não. A Bíblia não relata. A Bíblia está falando de 3. Mas entenda, quando Davi fala essas palavras, a Bíblia diz que esses 3 homens, eles atravessam o arraial dos filisteus. 3 homens arriscam a sua vida, passando no meio dos seus inimigos, do exército inimigo, para satisfazer a vontade do seu Senhor. Porque Davi era o Senhor daqueles homens, como rei. E aí a pergunta que fica para mim e para você, o que nós temos feito, arriscando talvez a nossa própria vida pelo nosso Senhor? O que nós temos feito para agradar e fazer a vontade do nosso Deus? Agora eu vou baixar um pouquinho o nível. O que eu e você fazemos pelos nossos líderes? Será que nós ajudamos o nosso líder como ele merece? Como ele precisa? Quando o seu líder posta lá no grupo, propósito de oração à meia-noite, durante 10 dias, o que você faz? Só assim. Deus está revelando, não sou eu. Eu não falei nada. Eu falo, mas eu tô na média. Quer ver um negócio? Culto dos jovens que teve aqui, né? Não, culto de dança. Culto de dança. Culto profético. Aí a líder, ou o líder, coloca lá, pessoal, vamos fazer um propósito, 3 dias de jejum pelo culto. Alguém pega o celular. Estou sem meu celular aqui. Vai imaginar que isso aqui seja meu celular, né? Eu vendo a mensagem aqui. Vem ele com esse negócio de propósito de jejum. Não vou ficar sem comer, não. Vou só colocar no grupo. Olha Deus revelando. Lá vem ele. Eu só vou fazer porque ele está falando. Amém? Esses homens, eles fizeram diferente. Davi não precisou pedir. E olha que Davi poderia falar, olha, você, tu, ó, vai lá, eu quero tomar água da cisterna. Vai lá, se vira. Ele era o rei, ele podia mandar. Sim ou não? Sim. Ou ele podia pedir, alguém pode buscar água para mim, né? Mas rei, tem tanta água aqui, não, mas é porque eu quero da cisterna. Daí ele falou assim, quem me dera beber da água da cisterna. E aqueles 3 homens se prontificaram a ir buscar água para o seu rei, arriscando a própria vida. Aí eu te pergunto, as pessoas que você tem ao seu redor, no seu dia a dia, são valentes? Estão dispostos a ir com você onde você vai? Estão dispostos a falar com você, para você vai dar certo? Ou são covardes? Você tem valente do seu lado, no seu dia a dia? Você tem valente na escola? Você tem valente no trabalho? Você tem valente na sua rodinha? Sabe aqueles amigos que você tem no WhatsApp? Você tem um amigo valente? Tem 3. Só pra ser na porrada, né? Quer saber se seu amigo é valente? Chama ele para um propósito. Chama ele para a guerra. Mas não é guerra de espada, da Ucrânia contra a Rússia, não. Chama para a guerra espiritual. O senhor é meu amigo? Você é meu amigo? Sou. Então vamos fazer o seguinte, eu preciso de um amigo para entrar numa guerra comigo agora. Aí o cara já vai falar, eu preciso do quê? Do 3 oitão, do 12? Não, é guerra espiritual, preciso de oração e jejum. Porque quem é espiritual vive no mundo espiritual. E as suas guerras são espirituais. Chama esses seus amigos para o propósito. Eu fiquei sabendo de um fato, de uns propósitos que eram feitos aí nos grupos, e a pessoa ia lá, hora da oração, guardava o celular e ia trocar ideia, ia conversar, ia assistir, mexer em outra rede social para não ver que estava no grupo. Amém? Amém. Eu não sei
se essa pessoa é corajosa ou se é covarde. Porque ela fala que vai para a guerra, mas não vai. É. Meu Deus. Eu não sei se você tem valente do seu lado, se você tem medroso ou se você tem corajoso. Mas você pode descobrir quem está ao seu lado. Você pode descobrir e separar da sua rodinha os valentes e os covardes. Nem vou falar dos corajosos, né? Que vai do impulso. Mas você precisa identificar quem são os valentes e quem são os covardes na sua vida. Davi, ele identificou 3 valentes. Eles homens vão lá, atravessam o arraial dos filisteus, colocam em risco a sua vida, a missão do rei, a missão do exército, porque em uma guerra qualquer vida que for perdida é uma grande perda. Isso eu estou falando em termos de guerra, nem que vida não tem preço. Eu estou falando em termos de números em guerra, em lutas. Se você perder um soldado numa guerra, um soldado vai ter que batalhar contra mais um. Porque eu estava com aquele lá sobrou. Né? Tem uma piada aí que o cara fala isso, dos 300 lá. Se for 300 contra um, beleza. Aí daqui a pouco já tem que falar, nossa, não vai dar não, porque se esse aqui já está falando que não dá, eu vou ter que ficar com os dele para mim. Aí vai ficar maior o número. Né? Ou seja, em uma guerra, um exército perdeu um soldado, aquele que estava lutando contra ele sobrou para ir contra o outro. Então aumentou o número. Amém? Então, foram o que esses homens fizeram. Só que eu vejo nesses 3 homens, nessa atitude, uma atitude de fé. Falou, olha, se o meu rei é um homem de fé, um homem que venceu um gigante, em nome do Deus Altíssimo, um homem que para tudo que vai fazer, ele consulta a Deus, um homem que para tudo que vai fazer, ele busca de Deus, busca a confirmação de Deus, então esse desejo no coração dele certamente é algo que Deus está querendo fazer. Eles atravessam e voltam com a água. Agora olha a atitude do rei Davi. A gente precisa aprender isso. Quando aqueles homens chegam com aquela água, o rei fala, Deus me guarde, né? Ou nos dias de hoje, Deus me livre de fazer tal coisa. Beberia eu o sangue desses homens? Por quê? Porque esses homens poderiam ter derramado sangue. É como se aqueles homens, se eles tivessem ido lá, eles poderiam ter voltado feridos, machucados ou nem voltado. Como eu falei, eles arriscaram a sua vida. Então Davi, ele olha e fala, longe de mim beber o sacrifício desses homens. É forte. Que arriscaram a sua própria vida para me trazer um copo de água. E o que ele faz? Quem lembra o que ele faz com a água? Oferece ao Senhor. Amém? Amém. Ele oferece ao Senhor. Entendeu? Versículo de número 17. E disse, guarda-me, ó Senhor, de que tal faça, beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Aqui no versículo 16, lá no finalzinho. Mas derramou-a perante o Senhor, ofereceu aquela água em sacrifício ao Senhor. O que você tem feito com o que você tem recebido de Deus? Amém? Falando ainda de valente, a Bíblia nos conta uma história no livro de Juízes, que Gideão, para livrar o povo dos midianitas, ele reúne um exército de 32 mil. Quantos mil? 32. Para enfrentar mais de 100 mil, né? Cara corajoso. Demais. Mais de 3 caras por soldado, mais de 3 por um. Ele reúne. Deus fala para ele, olha Gideão, tem muita gente contigo. Eu imagino Gideão olhando assim para Deus, falando, sério, Senhor? 32 para 100 mil, o Senhor ainda fala que tem muita gente. Imagina Gideão olhando para Deus e falando, é isso mesmo? Mas tá bom, o Senhor falou, eu vou acreditar, né? O que é que eu vou fazer? Não faz nada não. Vai lá e fala assim, ó, os medrosos e covardes, some.
Vão embora. Voltem para suas famílias. Não é o que está na Bíblia não, tá, gente? Então, você não falar que eu estou pregando o que não está na Bíblia, heresia. Quando o Gideão chega e fala, olha, quem for medroso e covarde, volte para as suas casas. Quantos foram embora? Quem é bom de matemática? Sobraram 10 mil. Quantos foram embora? Quantos que tinha? Tinha quantos? Tinha 32 mil. Foram embora quantos? Sobrou 10 mil. Sobrou 10, foi 22, né? Aí, ó, o pessoal está afiado na matemática. Pedro já estava afiado. Alguém me traz uma calculadora? Amém? Agora ficou mais difícil, né? Vamos chamar essa parte? Se já era difícil com 32 mil, imagina com 10. Você viu o que Deus fez nessa hora? Tinha valente e tinha covardes. Deus ele já separa ali. Amém? Amém. Deus estava separando quem realmente confiava no Senhor e quem não confiava. Que é lógico, é matemática, é física, é história, é biologia, é o que você quiser. Não tem como 32 mil pessoas ir para a guerra contra 100 mil e vencer. Tem como, pastor Lucas? Você que é bom de números? Não tem a menor possibilidade. Então aqueles 22 homens, imagina eles pensando assim, ainda bem que esse doido nos deixou ir embora. Pelo menos eu estando na minha casa, não indo mexer com aquele povo, pode ser que eles tenham misericórdia da gente. Eu imagino que eles devem ter pensado isso. Né? Aqueles 10 mil que vão lá procurar a briga, que sofram lá. Quando eu chegar aqui, eu falo, ó, não tem nada a ver com isso, eu estava em casa. Eu continuo aqui servindo o que vocês quiserem, buscando água, trabalhando para vocês, cuidando do gado de vocês, eu estou aqui, porque vocês precisarem. Não me meti nessa confusão. Salvando a sua própria? Amém? Amém. E aí, Deus fala para Gideão, ainda tem muita gente, Gideão. Leva esse povo para tomar água no ribeiro. Vê quem está atento e quem está desatento. Você sabia que muitas das vezes nós não recebemos a bênção do Senhor por falta de atenção? Nós não ouvimos a voz do Senhor por falta de atenção? Agora me diz, como que um soldado vai para a guerra e vai ficar desatento? E nós estamos o tempo todo em guerra espiritual. Você deixou de ser qualquer pessoa, você é um soldado de Cristo. Você agora, você foi chamado para guerrear. Amém? Amém. Quer ver um negócio? Pastor Lucas, você é chamado para quê? Pastorear. Não sei não. Chamado de pastor? Pastorear. Agora eu te pergunto. Pastor. Amém, continua. Agora eu te pergunto, pastor. Quando? Vamos imaginar que você está pastoreando 50 pessoas. Você é o líder ali daquelas 50 pessoas. Quem que é o alvo quando o Satanás vem atacar? Se, vamos lá, se o inimigo derrubar uma daquelas 50 almas, a igreja continua de pé, sim ou não? Se ele derrubar duas, continua? Sim. Agora, se ele derrubar o pastor da igreja? Não. Então, o alvo é o Pastor. Se o lobo fosse inteligente, ao invés dele atacar a ovelha, ele atacaria direto o pastor das ovelhas. Rebeca. Se ele Rebeca. mata o pastor, as ovelhas ficariam livres para ele. Ainda bem que ele não é tão inteligente. Amém? Amém. Então entenda. O pastor, ou bispo, apóstolo, missionários, liderança, tem que estar o tempo todo vigilante. Porque você é um guerreiro. Você é um soldado de Cristo. Você está na frente da batalha. Quando Deus nos colocou na liderança da igreja,
Ele confiou em nós como soldados dele. E nós temos que estar vigilantes. Porque as investidas de Satanás é o tempo todo. O tempo todo. Ele ataca de um lado, não dá certo, ele ataca do outro, não dá certo, ele vem atacando, porque a Bíblia diz que ele está ao derredor, procurando a quem possa tragar, ele está procurando uma brecha. Então, se o líder não está atento, ele ataca e derruba. Porque se ele derrubar, presta atenção, quanta gente tinha na igreja, quanta gente saiu, a igreja está de pé, porque os seus líderes estão de pé. Se tivesse derrubado os líderes, a igreja não estaria mais de pé. Ah, bispo, mas não é Deus que sustenta? Sim. Por isso que ele vai atacar aquele que Deus colocou na frente. Amém? Amém. Na época das guerras, quando o rei era derrotado, acabava a guerra. Poderia ter 500 mil soldados, poderia ter 1 milhão de soldados. O exército venceu o rei e acabava a guerra. Não, pastor? Porque ele estava na frente. E aí, quando Gideão identifica ali mais 9.700 homens desapercebidos, que não simplesmente enfiaram a cabeça na água para beber. E apenas 300, ó, atento quem vinha do lado, quem vinha do outro. Amém? Amém. Isso são valentes, por isso que você ouve falar dos valentes Gideões e os valentes de Gideões e os 300. Por quê? São valentes, eles sabem que tem que estar atento. Eles vão para a guerra, mas eles sabem da importância de ter atenção. Amém? Amém. Então, a gente tem que ter essa noção de ter ao nosso lado pessoas valentes, pessoas corajosas e covardes. Porque é o covarde que vai olhar e vai falar, não dá certo. Você sabia quando alguém fala que você não vai conseguir, é que você luta para conseguir? Sabia disso? É verdade. Eu já fiz coisa que falaram que eu não ia fazer. Eu falei, agora eu vou fazer só para provar que eu faço. E fiz. Se não tiver o covarde para desafiar a nossa fé, talvez a gente não conseguiria muitas coisas que a gente consegue. É verdade. Porque existe um velho ditado. Ou melhor, tem uma propaganda de alguma coisa que fala assim, o desafio é que nos move. O desafio é a nossa força, uma coisa assim. Mas tem essa propaganda de alguma coisa aí. Acho que é até de pneu de carro aí, Michelin, acho que é isso. Então, a gente precisa ter alguém que não acredita para falar assim, não vai dar certo. Porque no mesmo instante que o covarde falar que não vai dar certo, vai ter um valente, vai dar certo, eu estou contigo, vamos. O corajoso vai falar, estou contigo, vamos. Você vai ver. Aí você vai olhar para o covarde e vai falar assim, nós vamos fazer, você vai ver que vai dar certo. Amém? Amém. E aprenda a valorizar os valentes que estão do seu lado, como o rei Davi fez. Davi olhou e falou, eu? Beber o sangue dos meus homens? Não. De jeito nenhum. Guarda-me, Senhor, de fazer tal coisa. E foi lá e ofereceu. Sabe o que Davi estava... Quando Davi derrama aquela água aos pés do Senhor, perante o Senhor, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava dizendo, Senhor, aqui está o sacrifício do seu povo. Porque aqueles homens correram risco. Eles poderiam sacrificar a própria vida para ir buscar uma água para o seu rei, para o seu Senhor. E Davi, um homem inteligente, um homem de Deus, ele fala, isso aqui é um sacrifício de vida, é um sacrifício de sangue. Porque esses homens poderiam ter perdido a sua vida. Então está aqui, Senhor, o sacrifício do teu povo. Amém? Amém. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. E assim como Gideão separou, ou melhor, Deus separou para Gideão 300 homens para vencer uma guerra, Deus manda dizer para você, você não precisa de mim. Precisa ter as pessoas certas do seu lado. Porque é grande a luta. É grande a batalha. Muito mais ainda está por vir. Então seleciona para no momento certo você tirar os covardes do seu lado e ficar com os valentes. Eu creio, Deus. Aleluias. Eu creio. Vai vir muita guerra ainda, mesmo. Muito. Se prepare.
Mas como Gideão, com aqueles 300 homens são vitoriosos na vida dele. No momento certo, vai chegar os valentes que estão faltando. Já tem alguns valentes do seu lado, né? Mas precisa ter mais um pouquinho. Vai ter mais um pouquinho. Valente que na hora que você falar, preciso fazer 21 dias de oração no monte, em prol da obra de Deus. Vamos, bispo, eu estou junto. Preciso fazer 3 dias de jejum pela obra de Deus. Estamos juntos, vamos fazer. E vai fazer, não é só falar que vai fazer, não. É só falar que vai fazer junto. Mas busca mais por isso. Tá? Amém. Sei que a senhora é uma mulher de oração. Mas separa um tempo, um momento para orar a Deus e pedir os valentes que precisam estar do seu lado. Porque vai ter guerra. Mas só se é vitorioso quem vai para a guerra. Você não vai ouvir ninguém que foi vitorioso sem participar de guerra. Como que vai ter vitória sem ir para a guerra? Amém? Amém. Essa palavra que Deus para a sua vida. Busca, que vai ter valente no seu lado. Amém. Amém? Amém, igreja? Amém. Amém. E para finalizar, por que nós temos que ser corajosos e ter pessoas corajosas do nosso lado? Vou dar um exemplo aqui. Quem já ouviu aqui a passagem de Isaías? Que Deus vai falar assim, quem eu hei de enviar? Está lá em Isaías 6. E Isaías tem aquela visão, que vê Deus, e aí cai, o serafim coloca uma brasa no teu olho. Eu não sei que brasa é essa que ao invés de queimar, faz sarar a vista dele, ressuscita ele, que ele morre. Né? O que Isaías fala? Quando Deus pergunta quem há de enviar? Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Louvado seja teu Eu nome. fico muito triste. Glória a Deus. Quando o profeta chega para alguém e fala assim, olha, você tem chamado de missionário. Está repreendido em nome de Jesus. Você tem chamado de pastor, de pastora. Está repreendido em nome de Jesus. Eu fico triste porque, por mais que seja uma batalha, por mais que seja doído, por mais que você vá passar por um momento difícil, cara, você está sendo privilegiado de ser escolhido por Deus. É verdade. Existe quase 8 bilhões de habitantes na Terra, e olha só, Deus chegar para você e falar, você vai cuidar do meu povo, você vai pregar a minha palavra, você vai louvar na minha casa, e você falar que está repreendido. Isso é uma bênção de Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo isso. Eu posso falar mais? Isso, por mais que você esteja firme na presença de Deus, você está repreendendo a bênção de Deus, você cai. Eu conheço exemplos disso. Você tem chamado isso, está repreendido em nome de Jesus, levanta até a mão. Eu falei não. Caiu. Mas Deus é misericordioso, vai levantar esse povo. Amém? Amém. Então, seja valente, seja corajoso e reúna ao seu lado pessoas corajosas, pessoas que estão dispostas a ir para a guerra com você, pessoas que têm princípios, que lutam com você, pessoas que acreditam em você, que acreditam no Deus que você acredita. Glória porque a Deus. tem lutas que a gente entra, não é porque a gente é forte, não é porque a gente tem condições, não é porque nós somos inteligentes. Nós entramos na guerra porque nós confiamos em Deus. E se você tiver pessoas ao seu lado que não confiam, que não professam na mesma fé, não vai dar certo, você vai perder. É verdade. Tenha pessoas que estejam dispostas a pagar o mesmo preço que você. Aleluia. Porque se fosse para eu e você fazer as coisas sozinhos, se fosse para a gente fazer sozinho, Jesus não teria falado para andar de 2 em 2. Ele não tinha mandado os seus discípulos de 2 em 2. Falou, olha, quando um cair, o outro ajuda a levantar. Amém? Amém. Amém. Jesus ele falou, olha, vai um sozinho e vai fazer, ou até na época dos profetas, né? Vamos falar do Antigo Testamento, é sozinho. Lembra que os profetas sempre tinham alguém do seu lado? Amém? Foi Moisés sozinho que tirou o povo do Egito? Moisés, vai que no meio do deserto teu irmão vai encontrar contigo, Arão.
Aí depois Deus levanta Josué, aprendiz de Moisés. Só que quando Josué assume, ele tem 12 líderes para estar junto com você. É Deus mostrando, você não foi chamado para fazer nada sozinho. É verdade, você Deus, precisa ter alguém do seu lado para estar na guerra com você. Quando Moisés sozinho ficava julgando o povo, atendendo tudo, ele começou a se cansar, começou a padecer, começou a ficar, sabe, sei lá nem que palavra usar, não estava aguentando. Aí Deus dá estratégia, alguém fala, ó, separa tantos homens para atender tantos homens, separa cada um para fazer tal, e só as coisas mais difíceis vêm até ti. É verdade. E quando Josué assume, ele tem 12 líderes Graças rivais. a Deus. E aqueles líderes sempre tinham alguém da Deus sua maravilha, tribo que era de fiel, confiança para aleluia. ele. Para ele falar, olha, vai na tribo e avisa o povo isso, isso e isso. E aí aquele homem de confiança daquele líder vinha, trazia, e ele ia lá e levava para Josué. Então Deus está falando, tenha pessoas valentes, pessoas que têm um propósito do seu lado. Deus sabe a quantidade certa que Ele vai colocar do lado de cada um de nós. Deus, Ele sabe, mas nós precisamos também estar atento nisso. Lembra que Ele fala para Gideão, faz isso que Gideão fez, agora faz isso que você fez. Nós precisamos estar atentos que Deus vai falar, olha, você vai separar esse. Deus, Ele mostra tudo. Só que nós precisamos estar atentos. Lembra que eu falei, a gente perde as bênçãos, porque às vezes estamos desatentos no que Deus está falando. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos ser valentes, nós precisamos ser corajosos, precisamos ter atenção, ser atentos. Porque senão, meu amigo, minha amiga, é derrota na certa. Então seja valente, procure pessoas valentes para estar do seu lado na hora que você mais precisar. Como cristãos, quando nós precisamos, mesmo quando tem minutos, do que a gente precisa? De alguém para estar orando por a gente, de alguém para orar por nós, de alguém para subir um monte com a gente, de alguém para jejuar com a gente. São esses valentes que a gente precisa ter. E essas pessoas vão fazer isso se estiver na mesma fiação, tiver a mesma fé que nós. Por isso que eu falo, Deus, a palavra de Deus, Ele fala que a gente tem que andar com pessoas, né, como Ele fala lá em Salmos, não é bem isso, mas tem que ser com pessoas que têm a mesma fé, porque Ele fala que nós não devemos estar no caminho dos pecadores. Quando Ele separa a luz das trevas, Ele está falando o quê? Quem é da luz anda com quem é? Quem é das trevas anda com quem é? Então Deus, Ele não quer nós que resolvemos trilhar o caminho da luz, andar com quem é das trevas. E quem é da luz é valente, como eu e você somos. São essas pessoas, nós precisamos ter ela ao nosso lado o tempo todo. E você não é nenhum super-herói que resolve tudo sozinho. Você precisa ter alguém com você. Amém? A palavra de Deus hoje é: seja valente e tenha valentes ao seu lado. É valente com valente na guerra. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra para a sua vida. E que durante essa semana Deus apresente os valentes que vão estar ao seu lado, ao nosso lado, para continuarmos nessa guerra. Amém? Só de pé, Jesus.